Amém, queridos? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração através da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da palavra, o Senhor é o Deus que se revela através da sua palavra, o Senhor é o Deus que cumpre a sua palavra, o Senhor é o Deus que zela pela sua palavra. Nesse momento que nós vamos nos expor à sua palavra, que Deus, o teu Espírito Santo, que é aquele que convence, que anima, que é aquele que fala, ó Deus, que o teu Espírito possa ministrar as verdades do céu ao coração de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e que aquilo que o Senhor separou como porção para entregar a vida de cada um dos teus filhos, seja liberada nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7 até o verso 18, e a gente começa com um fundamento na palavra. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 7 ao verso 18. Tem muita gente que lê a Bíblia e não entende, e muita gente acaba confundindo por que tem Velho Testamento, por que tem Novo Testamento, o que é isso, o que acabou, o que não acabou. Mas nós entendemos que somos, de fato, aqueles que vivem segundo uma nova aliança, ou ministros de uma nova aliança, ou aqueles que experimentam um novo tipo de relacionamento com Deus. A verdade é que seria muito menos doloroso para nós se houvesse punição de Deus, se houvesse cláusulas contratuais no nosso relacionamento com Deus, com a igreja, sobre aquilo que devemos fazer ou não devemos fazer. Talvez fosse muito mais prático, muito mais simples, muito mais questão de você fazer o que te mandam ou não fazer o que te mandam, mas o Senhor nos dá o direito de opção, o Senhor nos dá o direito de escolha, o Senhor nos dá a graça, e cada um de nós escolhe a pessoa com quem vamos casar, a pessoa com quem vamos nos aliançar, o trabalho que nós vamos fazer, a faculdade que nós vamos fazer, né? E aí as escolhas são nossas, e nesse processo a gente erra, a gente acerta, e a partir daí, dos erros e dos acertos, a nossa vida vai tecendo os contornos, e às vezes tem coisas que não dá para voltar atrás, tem coisas que se estragam, e há coisas que são reversíveis, que a gente pode consertar, e assim a gente vai levando a vida. Mas dentro desse processo de relacionamento com Jesus Cristo, através da graça, essa liberdade, às vezes parece que é meio solto demais, como se não houvesse nenhum tipo de vínculo, como se não houvesse nenhum tipo de obrigatoriedade ou nenhum tipo de relacionamento a partir de causa e efeito ou a partir da lei do Senhor. Então, Jesus ele explica que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Jesus explica que, sim, o Senhor, já foi até lido aqui, o Senhor Jesus tem um caminho, ele tem uma direção, ele tem uma orientação, ele tem uma proposta, ele tem ideias para as nossas vidas. E é interessante que essas ideias, elas são apresentadas na Bíblia, e a própria Bíblia, ela revela que se você crer e for capaz de obedecer, se você crer e for capaz de acreditar e colocar essas ideias em prática, elas vão liberar para você aquilo que a Bíblia mesma oferece como proposta, uma vida abundante. E às vezes a gente vê o Antigo Testamento e a gente acha que, de alguma forma, eles eram piores ou inferiores a nós, as pessoas que viveram antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus Cristo, do Messias, e a gente acaba se esquecendo de que havia toda uma parcela entregue da parte de Deus ao homem para aquilo que são os 39 livros que compõem a Bíblia, que dizem respeito ao Antigo Testamento e que falam sobre o caráter de Deus, que apresentam quem é Deus, que mostram a natureza divina e a revelação de Deus através da história do relacionamento de Deus com o homem, de Deus com o seu povo, e a tentativa da aproximação de Deus com cada um de nós, né? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7 em diante, o apóstolo Paulo, dentro do conhecimento que ele tinha da Torá, da lei do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento, são muitos nomes para a mesma coisa, ele vem apresentando aqui uma comparação, uma diferença, que traz para a gente alguma revelação do próprio caráter de Deus. E diz assim o texto, 2 Coríntios 3, capítulo 7 até o 18, é um pouquinho longo, mas é interessante para a gente poder compreender
tudo aquilo que faz parte do contexto. Diz assim, olha, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então ele faz agora uma pergunta, verso 8, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior glória será a glória daquilo que permanece? Quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. E nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que o povo, os israelitas, não contemplassem o resplendor que ia acabando, que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou e até o dia de hoje, no caso aqui, a ocasião que foi escrito o livro de Corinto, para a igreja de Corinto, o livro de Coríntios, na verdade, a mente deles se fechou, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés, a lei, a Torá, o Antigo Testamento é lido, há um véu que cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, repita comigo, se converte, isso, ao Senhor, o véu é retirado. Ora, verso 17, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. E qual é a glória cada vez maior a qual vem do Senhor? Que é o Espírito do Senhor. Então, aqui se apresenta a história de um momento quando Moisés subiu lá no monte, o cume do monte Sinai, e lá em cima houve uma manifestação da glória de Deus, e uma nuvem cobriu o topo daquela montanha, e Moisés, ele subiu, entrou nessa nuvem, o povo de Israel ficou aos pés do monte, e Moisés, então, ele recebeu, isso está escrito em Êxodo, capítulo 20, ele recebeu ali uma lista de regras, chamada os 10 mandamentos, que era uma orientação de Deus para que as pessoas fizessem aquilo, porque apontava o caráter de Deus. Então Deus, ele não tinha naquela época tablets nem celulares que escreviam, não também tinha lápis nem caneta, então ele pega, ele esculpe uma pedra e ele grava naquelas pedras esculpidas pelo próprio Senhor, ele grava ali a lei ou a orientação daquilo que seria uma diretriz para que o homem fizesse. Essas diretrizes gravadas com letras e gravadas em pedras, elas foram interpretadas como um ministério que não traz a vida, porque ninguém foi capaz de cumprir aquelas leis, ninguém foi capaz de viver direitinho, ninguém foi capaz de obedecer às orientações de Deus, ninguém conseguiu fazer aquilo que precisava fazer, ninguém conseguiu atender aos requisitos de Deus nos 10 mandamentos, ninguém. E o que aconteceu? Por causa dessa incapacidade do homem de alcançar esses requisitos, né? O próprio Deus, no seu desejo, no seu anseio pela sua vida, de atrair você, de estar contigo, de estar perto de você, ele então se faz homem, ele encarna e assume uma figura humana, através de Jesus Cristo, ele então cumpre as leis. Aí, da mesma maneira que nós recebemos uma herança de pecado em Adão, a gente também recebe uma herança de justificação, de nos tornarmos justos, ou seja, de dar conta de resolver todas aquelas obrigações ou aquelas leis que foram escritas
nas pedras, né? E foram orientações rígidas, nós conseguimos cumprir aquilo pela fé em Cristo Jesus. E a partir daí, então, se inaugura um novo relacionamento com Deus. Né? Daí também surge aquela frase do pastor Ângelo, que muita gente ri, alguns não gostam, alguns não entendem. Abre aspas, é tudo crente safado, fecha aspas. Né? Uma vez eu estava estudando sobre marinha, e vi que na marinha, com os navios, quando vão chegando perto lá para encostar, né, no cais, eles têm uns tocos assim, que ficam na parte da terra, e se jogam ali cordas, e prendem o navio quando está bem amarradinho, bem presinho, aí os marinheiros se falam, e ali, o navio está safo. O que é um navio safado? É um navio que está preso, é um navio que está amarrado, é um navio que está seguro, né? E aí eu digo, é tudo crente safado, com a intenção de dizer, são todos crentes seguros, firmes e alicerçados no Senhor, né? Mas o fato é que a ideia de perfeição, ou a ideia de fazer tudo como tem que fazer, é uma ideia muito distante da nossa capacidade humana. É uma ideia muito distante, querer que todo mundo, ou todos os homens, sejam capazes de seguir as leis de Deus à risca. Na verdade, isso foi mais do que comprovado, que nós somos incapazes de realizar. E aí, cada um de nós que tem a noção, que tem o entendimento do que é pecado, porque nem todo mundo tem essa preocupação na vida, nem todo mundo tem esse insight, nem todo mundo tem esse incômodo, né? Mas aqueles que têm essa preocupação, esse incômodo de Deus, eles percebem que não há o que fazer para tentar acertar tudo. Estava conversando com a Drica ontem, fazendo uma análise, a gente se esforça para fazer o máximo possível, mas a gente, se procurar, encontra no nosso temperamento, encontra no nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas, uma série de equívocos e de falhas e de coisas que nós não deveríamos fazer e que fazemos. O próprio Paulo fala isso em outro texto, quando ele fala, eu sou um cara infeliz, eu sou um homem desventurado, como é que eu consigo me ver livre disso? Então, essa crise, que é uma crise que nos mostra que nós somos incapazes, mas é uma crise também que nos faz criar uma dependência de alguém que foi capaz por nós, é isso que se chama graça de Deus. Então, cada um de nós que entendemos o relacionamento que Deus pretende ter conosco, a gente não vai viver uma vida achando que a gente vai ser perfeitinho. Por isso a palavra que eu sempre digo aqui, que a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. E é uma palavra que eu sempre uso na sala amarela, quando a gente vai orar antes dos cultos. A igreja é o lugar de gente que não sabe fazer direito, que faz para quem não merece que seja feito. Porque é um relacionamento de total dependência, de total amor, de total incapacidade natural de atingir os objetivos. E a partir dessa total incapacidade de sermos quem deveríamos ser, nós nos tornamos pessoas mais simples. Porque entendemos que não dá para ser complexo, não dá para ser altivo, não dá para ser melhor, porque todos nós estamos dentro de uma mesma característica. Somos pecadores, né? Mas a gente não se contenta com isso, a gente não aceita isso, a gente não se satisfaz com isso, então nós buscamos um relacionamento com Deus, buscamos uma forma de agradar a Deus, buscamos uma maneira de nos aproximarmos de Deus. Por quê? Porque entendemos que somente quando nós nos aproximamos de Deus é que temos vida. Tem muitas fontes que tentam satisfazer a nossa própria existência, mas depois de um tempo, você aprende, ou não, mas eu acredito que se você está aqui hoje é porque você pelo menos entende que tem um vazio dentro do seu coração, que tem um buraco dentro da sua vida, que tem uma ausência dentro de você que não é satisfeita em absolutamente nenhum tipo de solução humana natural, mas só o Senhor Jesus, que é o caminho que vai satisfazer a sua vida. Eu posso ouvir um amém a isso? Que bom. Amém? Assim seja, eu concordo, eu estou nessa, é isso mesmo, é desse jeito. E o fato é que a distração da nossa vida, ela vem de todas as formas, né? O melhor carro, o melhor celular, as melhores viagens, as melhores coisas a fazer, e parece que existe uma pressa de se viver muito, achando que isso é viver, né? Mas não. E então a graça de Deus,
essa característica de alguém que entende que não tem a capacidade de agradar a Deus, que não consegue fazer o que Deus manda, que não consegue se aproximar de Deus do jeitinho que Deus gostaria, e que acaba criando uma dependência no seu coração, acaba criando um sentimento de alguma forma, pequenez, mas que isso não oprime, isso não derruba, isso não machuca, isso não mata, por causa de Jesus Cristo, que vem satisfazer os desejos do nosso coração. Seria insano, seria irracional alguém encontrar-se com um Deus, encontrar-se com a vida eterna, ou como diz aqui o texto, se converter, ter uma experiência real com Jesus e ainda continuar com um vazio no seu coração. Isso não funciona, isso é inconcebível, né? O vazio não existe mais, a insatisfação não existe mais, a falta não existe mais, e de alguma forma Jesus vem suprir todas as nossas necessidades. Então, a Bíblia vem falando de uma comparação daquilo que era no passado, mas que também acaba trazendo para nós muito daquilo que ainda nós insistimos, né, em fazer no nosso relacionamento com Deus, que é um relacionamento de chefe e de empregado, que é um relacionamento de alguém que manda, de alguém que obedece, que é um relacionamento de alguém que tem que seguir ordens. E aí o texto ele vem falando que houve sim um ministério que foi gravado com letras. E a primeira coisa que eu quero falar contigo desse relacionamento que não, de maneira nenhuma, nos aproxima a Deus, é o relacionamento das letras. Quanto mais eu conheço as letras, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço palavras, quanto mais a gente conhece, mais a gente entende a incapacidade de transmitir aquilo que você sente, de transmitir uma mensagem através das letras. Por exemplo, quando eu converso com a minha esposa, quem eu amo, que são 20 anos de casamento, mas às vezes eu falo uma coisa e o meu sentimento, ele não consegue ser encarnado naquelas palavras, e então o entendimento é outro, completamente diferente. Não apenas as letras num relacionamento, elas têm essa dificuldade, mas as letras num papel. Você vê, por exemplo, aí os advogados presentes aqui, né? Você tenta fazer uma colocação, você tem que cercar de tudo quanto é canto para tentar, porque tem muitas interpretações, as mesmas letras. É tudo crente safado. Para onde você vai? Você vai para onde você quiser ir. Eu posso usar uma palavra aqui, manga, que pode significar tanta coisa, uma fruta, um livro, um campo, uma camisa, é tanta coisa, uma só palavra. As letras, elas não são capazes de alguma maneira, comunicar ou, de alguma forma, esgotar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas parece que muitos de nós queremos ter um relacionamento com Deus fundamentado na letra, na coisa absoluta, na coisa fechadinha. Porque essa coisa de relacionamento com Deus exige de nós uma certa subjetividade. Porque Deus a gente não vê, mas uma pessoa a gente vê. E aí então a Bíblia fala para a gente, olha, se você não consegue amar a um homem a quem você vê, como é que você vai conseguir amar a Deus que você não vê? Então você começa a entender a Bíblia através de uma subjetividade, onde Deus, o próprio Jesus usou isso em parábolas, que esse próprio texto fala, a carta escrita nos vossos corações, o véu que cobre os corações. Então é uma linguagem simbólica, é uma linguagem que aponta, que de alguma maneira tenta mostrar aquilo que através da letra nós não vamos conseguir absorver, receber, de alguma forma interpretar e trazer para dentro do nosso coração. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer para você é que a pregação ela é insuficiente para a revelação. A revelação, ela é algo que vem pelo Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode revelar a presença de Deus na sua vida. Por isso que, às vezes, alguma pessoa olha uma mesma mensagem, lê uma mesma mensagem, ouve uma mesma mensagem e interpreta de maneiras diferentes, ou não entende nada, ou não consegue alcançar o que está sendo dito, porque a revelação,
daquilo que acontece quando se fala de Deus, quando se fala de Bíblia, ou o que eu estou fazendo aqui agora, ela não acontece através do seu raciocínio, porque não vem pelas letras, não vem pelas palavras, não vem pelo som das palavras. Letras é o pequeno, né? Aí depois da letra você tem os fonemas, ma, me, mi, mo, mu, né? Lá, lé, li, lo, lu. Depois você tem as palavras, m, a, ma, m, e, me, né? Aí você vai juntando, M-U, mu, L-A, lá, mu, lá, pronto. Mas aí você começa a criar as palavras. Então você sai da letra, vai para o fonema, do fonema você vai para a palavra, da palavra você faz uma frase. A mula é minha, eu vi a bola, eu joguei, né? Todo mundo foi alfabetizado dessa maneira. Aí são frases. Depois das frases, a gente cria aí uma frase do lado da outra, cria-se o tal do texto. E aí o texto, quando tem muitos textos juntos, a gente tem um livro, muitos livros juntos, a gente tem uma enciclopédia, ou não tem mais, tem o Google, e aí a gente vai juntando do menor para o maior. O fato é que não há capacidade, nem na letra, nem no fonema, nem na frase, nem no texto, nem no livro, nem na enciclopédia, de transmitir alguma coisa do que diz a Bíblia sobre o caráter de Deus ou sobre quem é Deus. É preciso que você tenha boa vontade. É preciso que você busque ao Senhor com o seu coração. É preciso que você seja capaz de abstrair a sua própria ideia, o seu próprio intelecto, a sua própria letra, porque a letra, ela mata. A gente sabe isso, mas de alguma maneira a gente insiste em querer continuar experimentando de um remédio que não deu certo. O que a gente precisa é da revelação de Deus. E a revelação de Deus, ainda que ela seja apontada pelo texto, ainda que ela seja direcionada pelo texto, não há a revelação completa no texto. Você precisa do Espírito de Deus, e é isso que essa palavra aqui fala, que nós seremos transformados numa glória maior, que é através do Espírito. Sem o Espírito não tem vida. Então veja, eu tenho uma Bíblia e eu devo ler a Bíblia, eu devo buscar a palavra de Deus para que me mostre o caminho, mas eu nunca vou acreditar, nunca vou aceitar para a minha vida, nunca vou trazer como a minha realidade se o Espírito não me revelar a verdade de Deus que está ali. E aí acaba eu tratando a minha vida de uma forma e as coisas de Deus de uma outra forma, criando um personagem dentro de mim que convive dentro de um cristianismo mequetrefe. Mas significa o quê? Meso, uma coisa meio barro, meio tijolo, uma coisa incompleta. Então você vê, a Bíblia fala que Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus através de letras que foram gravadas em pedras, eram letras. E as letras, elas tinham uma determinada força, um determinado impacto na vida de uma pessoa. As letras, elas têm uma determinada força. Você lê um livro, seja lá um livro de autoajuda, seja lá um livro de motivação, seja lá a Bíblia, aquilo causa uma referência em você, às vezes positiva. Você pode ler um livro também, aquilo é negativo, você pode ver uma imagem, um filme, tudo aquilo causa em você alguma impressão, mas mudança, mais transformação, mais conversão, aquela conversão que não depende da igreja, não depende do homem, não depende de um convencimento natural, ela vem apenas através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é uma busca sua, é entre você e Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. A própria Bíblia diz, em Mateus capítulo 18, a partir do verso 18 ali em diante, quando 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou aí presente. Então, no mesmo culto, no mesmo lugar, tem gente que diz para mim, acaba o culto, eu pergunto isso, sempre eu pergunto, como é que foi o culto para você? Ai, pastor, que culto maravilhoso, que culto espetacular. Aí eu pergunto para outros, como é que foi o culto? Sem muitas palavras. Quer que eu minta, pastor? Eu falei, não. Não teve nada demais, não. Né? E aí, a mesma letra, a mesma mensagem, o mesmo recado, a mesma impressão é tentada ser impressa na vida das pessoas, mas cada um recebe de uma maneira diferente, absorve de uma maneira diferente, causa um impacto ou não de uma maneira muito pessoal. E é aí que está o segredo da conversão. É quando o Espírito Santo de Deus chega na sua vida e convence você. E ele, de alguma maneira, ele te leva para uma verdade.
Agora, às vezes a gente se esquece que o Espírito de Deus é uma pessoa. Eu trabalhei muitos anos com venda. E um dos papéis do vendedor é convencer, né? Só que quando a gente tenta convencer uma pessoa, eu me lembro muito bem quando eu trabalhava no Jornal o Globo, vendendo assinatura do Jornal o Globo em supermercado, né? Então, eu estava lá dentro do mercado, e eu ficava convencendo. E uma das coisas na técnica de venda é, insiste uma, insiste duas, insiste três, insiste tantas vezes quanto você puder. Mas se você vê que não vai dar, sai fora, porque senão você não vai conseguir convencer aquela pessoa, vai perder seu tempo e você vai acabar perdendo uma venda. Então, você insistia, você quer, não, você quer, não, tá bom, obrigado. Você quer. E aí você conseguia abordar 100 pessoas e fazer uma venda, às vezes meia, uma promessa, e ao longo do tempo isso, né, ia criando lá o teu portfólio de vendas. Então, quando a gente está falando de uma mercadoria, ou quando a gente está falando de um produto, ou quando a gente está falando dessa carreira de vendas, e quem convence é uma outra pessoa. Mas quando a gente está falando de Bíblia, de Deus, de igreja, de relacionamento, do próprio caráter de Deus, não há ninguém que te convença. Não há ninguém que possa transformar a sua vida. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de lhe convencer do pecado, da justiça, do juízo, é capaz de lhe convencer das verdades de Deus para o seu próprio bem. É esse convencimento que leva você para uma dependência, esse convencimento que leva você para uma conversão, que nada mais é o entendimento da incapacidade que você tem de viver por conta própria, mas você agora precisa depender de Deus, e agora você precisa consultar a Deus, você precisa ouvir Deus, você precisa dizer não para uma série de coisas que você quer, e dizer sim para uma série de coisas que você não quer. Esse convencimento, ele só vai ser liberado se você desejá-lo, se você buscá-lo. Não tem como terceirizar esse tipo de revelação para alguém. Eu não consigo convencer você, eu não consigo entrar na sua cabeça e dizer para você das verdades de Deus. Eu não consigo, de alguma maneira, mudar a sua vida. Não consigo. Quem faz isso é o Espírito de Deus para aqueles que estão com boa vontade. E é esse tipo de capacidade de ouvir e escolher depender de Deus que damos o nome de graça. A graça, ela é uma palavra que ela não consegue se exprimir a partir dela mesma. A gente costuma definir que a graça é um favor imerecido, porém isso seria muito superficial, uma definição dessa, seria algo muito assim, rasteiro, você entender essa palavra apenas nesse nível. A graça tem a ver com o que Jesus fez na cruz. A graça tem a ver com o convencimento do Espírito na sua vida. A graça tem a ver com a incapacidade que você tem de resolver a sua vida por conta própria, e agora você depende de alguém, e agora você se rende para alguém, e agora você abre mão do seu próprio, da sua própria ideia, do seu próprio jeito, para buscar o jeito de uma outra pessoa, a pessoa do Espírito Santo. O problema é que eu estava falando é que o Espírito é uma pessoa, e se a gente não entender isso, o Espírito vai tentar nos convencer, mas até que ponto o Espírito vai insistir em convencer você, diante de tanto não que você dá para ele? A graça é exatamente isso. Um vendedor desiste. Num embate, numa discussão de pessoas que argumentam, acaba um desistindo de tentar convencer o outro. Mas o Espírito nunca, jamais desiste de tentar atrair você para a presença dele. O nome disso é graça. Não é explicado através de nenhuma letra, de nenhuma mensagem, né? Por melhor que seja o pregador, não é o meu caso. Não é explicado através de um livro, de um excelente livro, não é explicado através de qualquer outra fonte, mas quem traz a revelação é o próprio Espírito de Deus. E essa coisa é muito subjetiva, porque você pergunta, como é que eu vou chegar no Espírito? Como é que eu vou conhecer o Espírito? Então, e tentando simplificar isso para você, é simplesmente com boa vontade. Com boa vontade. E aí, vai chegar uma hora que você vai ser
confrontado a tomar uma posição. Por isso que o Evangelho é uma proposta radical, o Evangelho é uma proposta difícil. Não pensem em vocês, quando eu ouvi de Deus, vai lá e dá o fígado. Eu falei, que bom, vou fazer uma cirurgia enorme, graças a Deus, é tudo que eu queria na minha vida. Não pensem em vocês que é fácil. Sai do teu emprego agora e vai... Não pensa que isso é fácil de ouvir e você abrir mão das coisas que você entende serem as coisas principais na sua vida, sua saúde, seu trabalho. Não são decisões fáceis para alguns, acreditar cada um segundo o seu chamado, cada um segundo a porção que Deus lhe dá, cada um segundo o seu relacionamento com Deus, cada um segundo os propósitos e planos que Deus tem para a sua vida. Não é algo fácil, mas o que é a conversão? A conversão é quando eu escolho entrar debaixo dessa graça. Porém, muitos de nós não conseguimos captar, compreender a dimensão da graça, porque a gente não se aceita. Não se aceita. E aí o que a gente faz? A gente acaba, a nossa opinião, ela acaba, deixando a insegurança, deixando aquela coisa difícil na nossa cabeça. O que eu faço agora? E o que é graça? Graça é quando você é capaz de assumir o seu erro e falar, errei, pensei errado, fiz errado, escolhi errado, decidi errado, optei errado, não fiz a coisa certa, tomei um caminho errado. E eu agora aceito admitir que errei. A incompreensão da graça nos leva a uma incapacidade do arrependimento. Porque você fica com vergonha de se arrepender. Você acha que Deus não vai te amar de novo. Você acha que Deus vai te dar uma chicotada, Existem alguns monges lá de 1200 e pouco, que eles subiam em cima de tocos de madeira altos, se cobriam de mel, tiravam as suas roupas para serem picados pelas abelhas, e ainda batiam chicotadas nas costas, se penitenciando, dizendo, eu preciso ser punido por Deus, porque eu sou o pecador. E tem muita gente que ignora a graça de Deus, e de alguma maneira fica querendo se punir, fica querendo de alguma forma preferindo até mesmo levar uma surra do que aceitar que Deus te perdoa e que Deus te aceita e que Deus te ama e que Ele sempre te dá uma nova chance. A incapacidade de você admitir o seu erro vai levar você a ser incapaz de compreender a graça. Ou, de igual forma e da mesma maneira, a incapacidade de compreender a graça vai me levar à incapacidade de admitir o meu erro. Sabe o que Deus quer? Deus quer ver a sinceridade do seu coração. Deus não quer a perfeição, Ele quer a sinceridade. Porque chega uma hora que o amor de Deus nos constrange. Deus não quer pessoas perfeitas, Ele quer pessoas que entendam que precisam dEle, e que dependem dEle, e que sem Ele não podem viver, e que aí começa uma caminhada, uma luta, que a gente chama de conversão, que é para fazer as coisas que agradam o coração de Deus, não agora por obrigação, não agora porque eu tenho que, não porque a letra manda, mas é porque eu quero. E o grande propósito de Deus é ouvir da sua boca, eu não peco porque eu não posso, eu não peco porque eu não quero. Eu não vou à igreja porque eu sou obrigado, eu vou à igreja porque eu quero, porque eu tenho prazer. Eu não vou à igreja para assistir um show, eu não vou à igreja para poder me relacionar com os amigos, eu não vou à igreja para vender os meus produtos, eu não vou à igreja para poder ouvir uma boa palavra, eu vou à igreja para poder prestar um culto ao Deus da minha vida, a quem eu amo, a quem eu entendo que é o Senhor da minha vida, e eu quero glorificá-lo, e enquanto eu o glorifico, a graça dele é liberada sobre a minha vida, e isso gera em mim uma capacidade sobrenatural de me manter vivo, e de ir adiante, e de ir além. Então é esse relacionamento com Deus que só vem através da revelação do Espírito Santo. Eu quero dizer para você o seguinte: às vezes a gente não consegue compreender tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas se de tudo aquilo que você ouviu nessa noite, simplesmente você entender que Deus é o Deus da aceitação, porque às vezes a gente espera a aceitação de alguém, mas talvez alguém não te aceite, talvez alguém não vá admitir o valor ou a importância que você tem, ainda mais num mundo competitivo desse. E aí
há um sofrimento, né, quando não há reconhecimento, há um sofrimento quando não há aceitação, há um sofrimento quando, de alguma maneira, você não atende aos requisitos, seja de outros, ou seja os que você mesmo criou para a sua vida. Mas de tudo que foi falado aqui, se você sair daqui apenas entendendo que o Senhor te aceita do jeito que você é, com todo o pacote que você tem, com todos os erros e com todos os acertos que você tem, se você sair daqui com a capacidade de entender que Jesus ama você, de que a cruz do Calvário, ela foi por sua causa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Jesus como o único Senhor e Salvador. Se você chegar a essa conclusão, de que não importa o que você faça de errado, o Senhor ainda continua te amando, porque se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Se você entender que sim, são estabelecidos valores, são estabelecidos limites, e aí quando esses valores, esses limites, eles são feridos, a gente então quer soluções. Alguns buscam solução nas drogas, outros na política, outros buscam solução no embelezamento do corpo, outros buscam solução em amores e tantas soluções. Mas a solução que a Bíblia propõe, ou que o Espírito Santo propõe para você nessa noite, é a solução de crer em Jesus Cristo e aceitar que você é amado por Jesus, do jeitinho que você é, porque Ele te aceita.